paz do Senhor, caros irmãos e irmãs, eu gostaria de dar continuidade, né, à nossa reflexão, ainda dentro deste livro de Tomás de Kempis, né, que é A Imitação de Cristo, que é um clássico da vida espiritual. No nosso encontro posterior, eu falava para vocês, ou melhor dizendo, no nosso encontro anterior, eu falava para vocês da questão do nosso isolamento, né? Que não é um isolamento que deve ser um isolamento pelo isolamento vazio, mas um isolamento com uma finalidade de um encontro com Deus, e a partir deste encontro contagiar, né, também a outros com essa experiência. Mas hoje eu gostaria de falar para vocês, sobretudo nesse contexto que nós estamos vivendo, que é esse contexto de pandemia, que é um contexto que gera muita insegurança para muitas pessoas, né, porque elas têm medo de se contagiarem com esse vírus e depois ficam pensando assim, mas e se eu morrer, não é? Bom, nós cristãos, nós não devemos temer a morte. Não devemos temer. Devemos temer morrer em pecado. Mas nós não devemos temer a morte. Porque para nós, cristãos, a morte não é o fim. A morte, para nós cristãos, não tem a palavra definitiva. Isso não quer dizer que agora eu vou ser irresponsável, que eu não vou me cuidar, não é, diante deste contexto de pandemia. Não, eu preciso me cuidar, eu preciso seguir as orientações das autoridades sanitárias, né? Eu preciso seguir as autorizações, as orientações da igreja, também nesse sentido, com relação à participação no culto, enfim. Não é? Então eu preciso ter responsabilidade. Não é? Se mesmo assim eu me contaminar com esse vírus, eu preciso confiar em Deus, né? Confiar em Deus e me preparar, né? Me preparar. E nós cristãos, como é que nós nos preparamos para a morte? Existe um livro de Santo Afonso Maria de Ligório, onde ele fala justamente sobre isso. Esse livro é um itinerário sobre a preparação para a morte. É muito interessante. Né? Fica aí a dica para você depois ler um pouco sobre esse livro. Nós devemos nos preparar para a morte buscando sempre estar em estado de graça. Buscando sempre ali o sacramento da confissão, não é? Ter ali uma frequência no sacramento da confissão. Mas se por acaso, né, eu sei que nesses tempos é muito difícil o acesso ao sacramento da confissão, né? Até por questões mesmo de prevenção, mas é importante que o nosso coração tenha sempre esta atitude de contrição. Né? Eu pequei, então eu preciso sempre me colocar na presença de Deus, pedindo perdão dos meus pecados e confiando na sua misericórdia. Né? E se por acaso o Senhor me chamar, que eu possa então me apresentar diante dele, não é? Com este coração contrito, com este coração humilhado e confiante na sua misericórdia. Né? Aqui o capítulo 23 fala justamente dessa realidade da morte. Não é? Vê, pois, como te preparas. Hoje está vivo o homem e amanhã já não existe. Não é?
Entretanto, logo que se perdeu de vista, também se perderá da memória. Então ele vai aqui desenvolvendo toda essa reflexão que nós devemos fazer para nos preparar para a morte. Porque é como diz aquele salmo, a vida do homem é como a erva, que de manhã floresce e à tarde seca. Mas que nós possamos então fazer este caminho, buscar sempre esta preparação, confiando naquelas palavras de São Paulo. Quer morramos, quer vivamos, pertencemos ao Senhor. Meu irmão, que Deus abençoe você e que em tudo Deus seja louvado.